Olá, a gente segue agora com as principais notícias aqui da Serra. O Itamaraty confirmou a morte do morador de São José dos Ausentes, Douglas Búrigo, durante o confronto na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores disse que o translado do corpo é decisão da família e que não há previsão orçamentária para o pagamento com recursos públicos. Douglas tinha 40 anos e foi à Ucrânia ajudar a população civil em serviços humanitários. Ele teria sido morto durante um bombardeio. O Itamaraty reforçou o pedido para que brasileiros não vão até a Ucrânia enquanto não houver condições de segurança no país. E um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Foi no fim da tarde de ontem no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Segundo a Brigada Militar, a moto teria batido na traseira do caminhão enquanto o veículo estacionava. O piloto morreu no local. O passageiro foi socorrido e passa por exames no Hospital Pompeia. Em Vacaria, um homem foi morto a facadas ontem à noite. Segundo a Polícia Civil, Cristiano Borges dos Santos, de 47 anos, foi atingido com vários golpes, logo depois de deixar um estabelecimento comercial no bairro Franciose. Ainda conforme os investigadores, o autor do crime seria vizinho da vítima e fugiu do local. Os dois já tinham discutido anteriormente. A partir de hoje tem mudança na confecção das carteiras de identidade. Municípios do interior do estado voltam a ter atendimento por ordem de chegada. A mudança ocorre em razão do fim das restrições legais impostas pela pandemia. O objetivo é agilizar o atendimento, já que as ausências aos horários agendados chegam a 30% em alguns locais. A partir de hoje, a confecção do documento nos municípios de Garibaldi e Vacaria passa a ser apenas por ordem de chegada. Já em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, os atendimentos passam a ser por ordem de chegada e também por agendamento online. Mais informações você encontra no G1 RS. A partir de hoje também tem mudança na vacinação contra a Covid em Caxias. A segunda dose de Coronavac passa a ser oferecida apenas nas terças e quintas, nos postos que atendem até às 7 da noite. A medida é para evitar o desperdício, uma vez que a vacina não vai mais ser produzida pelo Instituto Butantan. As demais vacinas seguem disponíveis nas 19 UBSs que aparecem na tela. Quem tem 18 anos ou mais também pode se vacinar de graça contra a Covid em uma das 4 farmácias parceiras que aparecem na tela, até às 5 da tarde. Elas aplicam segundas doses, com exceção da Coronavac, e doses de reforço, exceto da Janssen. A economia caxiense terminou o mês de maio com resultados positivos. Os dados foram divulgados ontem à tarde pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias. O desempenho econômico no mês de maio foi 3% superior na comparação com abril. Destaque para o comércio e para a indústria, que cresceram 5%. Já o setor de serviços recuou 2,5%. Vale reforçar que os setores têm pesos diferentes na conta do desempenho econômico. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, os números mostram crescimento de 5,3%. Todos os setores estão com indicadores positivos. Destaque para o comércio, que cresceu quase 10%. 2 consórcios vão desenvolver modelos para a ocupação do complexo da antiga Maesa, em Caxias do Sul. Os grupos foram apresentados ontem à tarde e têm 180 dias para a conclusão do trabalho. Os projetos incluem diagnóstico e estudo de demanda, análises de engenharia e arquitetura, operação, viabilidade econômica e financeira e plano jurídico. Os estudos devem ser apresentados até o dia 12 de dezembro. E uma solenidade realizada ontem marcou a troca do comando da Brigada Militar aqui na Serra. O coronel Márcio José Rosa da Luz assumiu a função de comandante regional de polícia ostensiva após a aposentadoria do coronel Alexandre Brite da Silva. O CRPO atua em 66 municípios da região. Intervalo agora. Na volta nós vamos falar sobre o caminho do lixo seletivo. Você vai ver como ele pode ser fonte de renda para dezenas de famílias. Então, recomeço pra gente. E aqui sai o sustento de quase 60 famílias.
Nós também vamos trazer dicas de como você pode facilitar o trabalho dos recicladores e aumentar o aproveitamento do lixo. No esporte, tem os desafios do Juventude para se manter na Série A do Brasileirão. O Caxias vai ter reforço para a próxima fase da Série D. E o Esportivo já está mobilizado para o jogo decisivo do fim de semana. Nós já voltamos com todos os detalhes. Estamos de volta e com mais informações sobre a reciclagem do lixo. Ontem nós mostramos como é feita a separação básica dos itens, orgânico, seletivo e os resíduos que precisam ser descartados de forma especial. Hoje, nosso destaque é para o que pode ser reaproveitado. A Luísa Larroca está em uma associação de recicladores no bairro Serrano. E, Luísa, muita coisa que chega aí acaba sendo descartada. Não deveria, mas acaba, né? Boa tarde para ti. Não tem como, né, Shirley? Boa tarde para ti, para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, atrás de mim aqui esse container é só de rejeito, ou seja, é tudo que chega aqui e acaba que tem que ir para o aterro sanitário. Mas entre os itens que chegam aqui que não podem ser reaproveitados estão esses aqui, ó, tecido. Infelizmente chegam muito por aqui. Aqui a gente tem almofada, tecido e também madeira, como a gente consegue ver ali embaixo. Tem colchão também, é que não tá aqui porque não coube tudo aqui pra gente poder mostrar para vocês. Mas realmente chega muita coisa que não deveria. Para vocês terem uma ideia, apenas 40% de todo o material que chega aqui, que deveria ser 100% reciclável, apenas 40% é reaproveitado. Todo o resto é rejeito. Eu tô aqui com o Daniel, que é presidente da associação, estava me contando, mostrando um pouco pra gente o que então deve vir para cá, como que a pessoa deve selecionar em casa, né, Daniel? Boa tarde para ti. Vamos começar, sabe, com um item que ontem a gente ficou com dúvida, que é o caso do isopor. Ele tá lá na ponta, vamos dar uma caminhadinha até lá, Daniel, para falar. Esse isopor aqui, ele é sim reaproveitado. A gente reaproveita ele, inclusive a gente sempre dá a dica quando ter alguma dúvida, a questão da marmita, o Marmitex, né? O pessoal acha que se ele tiver bem limpinho, manda para nós que a gente consegue fazer a separação e dar o destino correto, né? Bem limpinho seria o quê? Passar um paninho de repente? Isso mesmo, se você puder em casa passar um paninho, beleza, a gente agradece. Se tiver muito sujo, contaminado, que a gente fala, aí pode mandar embora que não tem o que fazer. Mas quando compra a TV, quando compra o eletrodoméstico em casa, tira aquele isopor, manda para... Ele pode ser reaproveitado. Bem importante, gente, que o Daniel estava me contando, sabe aquele material escolar que está aí na tua casa, que ficou do ano passado, também pode ser reciclado. De que forma ele tem que chegar aqui, Daniel? Não precisa tirar a capa, não precisa tirar a molinha que é de ferro, de forma alguma. Manda pra cá que a gente separa, tira a capa e separa o papelão, que é a capa, e o arquivo, que é o papel branco, né? Vamos caminhando aqui, porque aqui também a gente tem, ó, toda aquela parte de material de limpeza, né? Produto de limpeza também é reaproveitado. Também é reaproveitado. Precisa limpar? Não precisa. Não tem necessidade, né? O pessoal às vezes em casa pensa, preciso limpar, enfim, não precisa de forma alguma. E eu também achei bem interessante mostrar aqui para vocês esse outro aqui, ó, que aqui tem vários tipos de material de plástico mesmo, aqueles mais duros. Olha aqui o pote do Mumu, olha aqui ó, como não precisa lavar. Pode trazer para cá que ele também vai ser reaproveitado, né, Daniel? O de requeijão também, que às vezes a pessoa passa uma aguinha, não tem necessidade. Eu digo, se a pessoa tem tempo, beleza, se não, manda para cá que a gente dá o destino. Também dá para trazer sacolinha, eles também aproveitam aquele saco de lixo, eles tiram o rejeito e usam o saco de lixo. A gente está falando aqui dessa associação, esses dias também eu fui numa cooperativa e mostro para vocês agora na reportagem como é que funciona também esse processo de reciclagem por lá. Acompanha aí. Todo o material coletado à noite no centro de Caxias vem parar nesta cooperativa. O espaço funciona no bairro Santa Fé e recebe todos os dias cerca de 30 toneladas de resíduos. Como é uma coleta mecanizada, então vem bastante coisa misturada.
Então isso prejudica muito o trabalho aqui das pessoas, porque às vezes tu pega um material que tem um valor agregado bastante alto, ele mistura com algum outro material orgânico e as pessoas ali às vezes acabam deixando passar, porque como é muito material contaminado, a gente não percebe e às vezes ele realmente fica inservível pra gente. Todos os produtos passam por uma triagem. Os recicladores separam o lixo seletivo do orgânico. Apenas 60% do que chega aqui é reaproveitado para reciclagem. O restante é enviado para o aterro sanitário. Tu imagina a quantidade, o impacto disso no aterro sanitário. A gente deixa de remunerar os cooperados e a gente acaba diminuindo a vida útil do aterro sanitário também, né? Durante o inverno, a cooperativa percebe uma diminuição no consumo de produtos recicláveis. O que pode ser reaproveitado sai daqui nesses fardos que são vendidos às indústrias e se transforma em renda para pelo menos 60 famílias caxienses. É um recomeço para a gente e aqui sai o sustento de quase 60 famílias. Então é muito importante que a gente conseguisse fazer a separação já em casa, não misturar orgânico com seletivo. A gente tem um papel importante, né? E outro tipo de material que a cooperativa Paz e Bem recebe são aquelas embalagens de medicamentos. Podem ser aquelas cartelas ou os frascos de plástico. Os recicladores dizem que esse material, se ele chegar separadinho, fica muito mais fácil de reaproveitar. E por isso tem uma campanha para você ajudar nessa separação. Quem vai nos explicar melhor é o Roger Rufato ao vivo. Boa tarde, Roger. Oi, Shirley, boa tarde para ti e para todo mundo. Olha, e para auxiliar nessa separação, algumas ecotendas como essa aqui estão sendo implantadas aqui na cidade. Essa fica do ladinho da Igreja dos Capuchinhos, aqui no bairro Rio Branco. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, gente. Aqui, ó, num lado da tenda, fica então aquelas cartelas de medicamentos, então, que a gente estava comentando aqui com vocês. Lembrando que os comprimidos, a sobra de medicamentos devem ser descartadas nas farmácias. Aqui ficam só mesmo as cartelas vazias. E o pessoal da cooperativa estava me explicando, contando, que esse material aqui é usado, inclusive, depois do processamento para fabricação de portas, viu? E até mesmo de janelas. Então, é uma destinação muito bacana. Mas olha só, tem outros materiais também que são coletados aqui, embalagens, sacolas, também tem garrafas PET, tampinhas. Tudo isso, gente, é vendido e depois a verba, ela é transformada, então, ela é arrecadada para a construção do Recanto da Compaixão Frei Salvador, que está sendo construído lá no antigo prédio do INSS. Em 2 meses, já foram arrecadados cerca de R$4.000 a partir desse trabalho aqui de arrecadação da cooperativa. Além desse ponto, que fica, então, aqui no bairro Rio Branco, do lado da Igreja dos Capuchinhos, tem outros 2 com esse mesmo formato aqui na Secretaria da Educação e também na Secretaria da Saúde, para onde as pessoas, então, podem estar se dirigindo para fazer, então, ajudando aí nesse trabalho de separação e reaproveitamento do lixo. Shirley. Valeu, Roger. Eu já mandei aí minha sacolinha, né, com as embalagens de medicamentos, né? Obrigada aí pelas informações. Amanhã a gente vai falar mais sobre a importância de reaproveitar os resíduos. Você vai ver que moradores transformam um dos maiores problemas de aterros sanitários em soluções. O lixo têxtil vira matéria-prima para a fabricação de roupas que vão aquecer quem tem frio e não tem condições de comprar agasalhos. A ideia também é oportunidade de fonte de renda. É a sustentabilidade aliada à geração de emprego. Amanhã a gente conta mais. E ainda sobre essa questão do lixo, nós recebemos uma reclamação sobre a coleta realizada aqui em Caxias. A Margarete diz que no bairro de Lázer o caminhão não passa todos os dias indicados e que o lixo seletivo acaba sendo recolhido junto ao orgânico. A Codeca, que é responsável pela coleta, disse que o caminhão recolhe separadamente e que não há mistura de resíduos. A companhia também informou que a coleta está normalizada no bairro de Lázer e que problemas pontuais podem ser relatados pelo telefone 3224 8000. Chegou a hora do esporte. Rodrigo Cordeiro já está chegando por aqui porque é complicada a situação do Juventude no Brasileiro, hein, Rodrigo? Tá difícil, né, Shirley? O time precisa vencer logo para respirar na Série A do Campeonato Brasileiro. O momento delicado é reforçado pelos números da equipe. O Juventude segue com a pior defesa e também é o que há mais tempo não vence. Desempenho que mostra o tamanho da dificuldade para sair da zona de rebaixamento.
O tempo passa e complica a vida do Juventude no Brasileirão. Eu acho que o fator mental acho que tem nos atrapalhado bastante, né? A gente tem começado bons jogos fora de casa, em casa, mas a partir do momento que a gente tem algumas adversidades, que tomamos um gol, né, ou que falhamos em algum aspecto que nos causa 2, 3 pontos, a gente tem sofrido um baque muito grande. Ontem, a última vitória do time completou um mês. 1-0 sobre o Fluminense. São 6 partidas de jejum, 13 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. A equipe vai precisar de pelo menos mais 2 para sair do Z4 com a pontuação que tem. Desde que o brasileiro passou a ter 20 clubes, a projeção para evitar a queda varia de 44 a 46 pontos. Para chegar lá, o Juventude precisa de um aproveitamento de praticamente 50% nos 23 jogos que restam. E o Alfredo Jaconi pode ser o fiel da balança. Até o fim do campeonato, a equipe faz 11 partidas em casa. Detalhe é que o Ju é o segundo pior mandante da Série A. Trazer pontos de fora, já neste domingo, contra o Coritiba, por exemplo, ajudam no desafio de permanecer na elite. Acho que a gente tem que focar todas as nossas forças em fazer um grande jogo e conseguir a vitória agora nesse final de semana, que em casa a gente vai contar com o apoio da nossa torcida. A gente sabe que em casa, nos momentos decisivos, tanto ano passado, esse ano a gente deixa um pouco a desejar, mas principalmente no retrospecto do ano passado a gente foi muito bem. Pro tempo trazer a manutenção do papo na Série A. E o Caxias tem reforço para a fase quente da Série D. O clube anunciou o atacante Héctor Bustamante. O paraguaio, de 27 anos, já treina no Centenário. Ele defendeu o Novo Hamburgo no Gauchão e também tem passagens por Pelotas, CSA e Atlético Goianiense. O jogador vai ser apresentado hoje à tarde, mas ainda depende de regularização para ficar à disposição do técnico Thiago Carvalho. Bustamante chega, Gustavinho sai. O atacante esteve em 14 jogos do Caxias. O clube também teve a garantia de reforços para os cofres. A CBF vai distribuir R$150 mil aos times que avançarem na Série D. Os eliminados ganham 120 mil. Campeão e vice também terão prêmio em dinheiro. Em Bento Gonçalves, a torcida do Esportivo se mobiliza para acompanhar o jogo decisivo de domingo. Pelo menos 2 ônibus já estão lotados, além de carros particulares que vão levar os alviazuis a Lajeado. Com um empate, o time estará de volta à elite do gauchão. O lajeadense divulgou o serviço do jogo. Os torcedores do Tivo podem comprar o ingresso no dia mesmo. O valor é R$30. A partida de volta da semifinal da divisão de acesso foi confirmada para domingo, 3 da tarde, em Lajeado. O Esportivo chega à decisão defendendo uma invencibilidade de 15 jogos. A equipe sofreu apenas uma derrota na segunda rodada da fase de classificação. São 6 vitórias e 10 empates. Depois do 1-0 na Montanha dos Vinhedos, o time só não pode perder na Arena Alviazul, que avança para a final e volta à Série A. E saiu a tabela do Gauchão das Gurias. 2 equipes representam a Serra no estadual de futebol feminino. O Juventude estreia em casa contra o Vidal de Canoas e o Brasil de Farroupilha visita o Oriente na primeira rodada. Os jogos estão previstos para o dia 31 deste mês. No fim de semana seguinte, o clássico da região será disputado no Estádio das Castanheiras. O campeonato tem a presença de 10 clubes que, na primeira fase, estão divididos em 2 grupos. E amanhã eu estou de volta com mais informações do esporte. Shirley. Muito obrigado, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. E antes de encerrar a edição local, tem um convite para você que é morador aqui da região e quer acompanhar uma história inspiradora. O palestrante Emílio Finger traz os detalhes. É com muito prazer que eu estarei apresentando a palestra Gestão do Coração em Bento Gonçalves, na SIC, no dia 6 de julho, às 17h30. Eu conto com a participação de todos vocês.
E a edição local de hoje fica por aqui, mas depois do intervalo tem mais notícias de todo o estado. Encerramos com imagens ao vivo de Caxias do Sul. Agora, 12h18, o céu está parcialmente nublado e a temperatura é de 22 graus.